Então tá. Boa noite, mulheres. Eu vou ler algumas passagens aqui que eu trouxe, assim, que me saltaram aos olhos nos últimos dias, na medida em que eu trouxe, assim, esse tema que eu tinha comentado, assim, com a Tere, né? E aí, na medida que eu comentei com ela sobre o que eu havia pensado em falar, na hora de devocionais e muitas coisas que eu li, começou a surgir algumas palavras que vinham, e para mim elas fizeram muito sentido dentro desse tema da maturidade emocional. Tá? E o primeiro deles está em 1 Coríntios 13:11, bem conhecido da maioria de nós, bem provável. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Depois disso, eu fui me deparando com algumas outras passagens que também trazem questões que eu relacionei muito com a maturidade, tá? A tolice, isso está em Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança. E uma outra que me chamou muita atenção em função de uma palavra que tem nessa passagem, eu vou comentar com vocês. Provérbios 1, tá? Também no capítulo e versículo 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. E aqui vem o que me chamou a atenção, no 1:4. Para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. E aí eu pensei, o que é esse simples, né? E eu fui ler a minha Bíblia de Estudos, né? Ela traz algumas explicações, e aí me remeteu muito à questão da maturidade. Eu vou ler essa explicação aqui do estudo porque eu achei muito válida. Os simples são pessoas ingênuas, geralmente jovens que ainda estão descomprometidos. O que vem nessa primeira parte aqui de explicação? Que quem é jovem, a gente já associa logo à maturidade, e quem não tem essa maturidade acaba sendo descomprometido, tá? Essa foi, assim, o meu entendimento sobre isso. Eu vou ler mais uma parte aqui que eu achei interessante para dar sequência na nossa análise do estudo. Em geral, eles carecem de prudência ou de bom senso. Eles não escolheram a sabedoria, nem se entrincheiraram na insensatez do zombador, mas estão dispostos a acreditar em qualquer coisa. Aqueles que tentam permanecer descomprometidos são condenados porque não começaram a percorrer o caminho da justiça. Eles deveriam tomar como advertência aqueles que escolheram o caminho errado, aqueles que escolheram, a palavra hebraica para a descrição possui sempre uma conotação positiva no livro de Provérbios, que é como prudente. E me chama a atenção que aqui é como se estivesse dizendo para nós o quê? Aprenda com o erro dos outros, né? Eles deveriam tomar como advertência aqueles que escolheram o caminho errado. A gente não precisa mais errar com as nossas próprias histórias se alguém que a gente conhece já passou por aquela situação. Conhecimento é informação coletada e memorizada. O conhecimento é a ferramenta, a sabedoria é o artífice. Sem a sabedoria para aplicá-lo, o conhecimento é ineficaz. Sutileza é a capacidade de ponderar e planejar, de pensar de maneira independente. Em Provérbios, um jovem é alguém que está no limiar da maturidade. Ele está tomando decisões a respeito do curso de sua vida.
São passagens, assim, que todas elas surgiram nos últimos dias. E algumas que eu nunca tinha analisado, assim, a fundo no sentido da maturidade, né? Lendo, assim, um pouco mais. Não sei se para vocês fez sentido como fez para mim, né? No tema, assim, maturidade, mas todas elas, para mim, de alguma maneira, trouxeram uma fase da vida, um tipo de comportamento que está ligado à falta, digamos assim, da maturidade, às consequências, e em todo momento isso nos dá um direcionamento, né, do que é a maturidade. Uma coisa que está sempre presente com a maturidade, lendo tudo isso, no meu ponto de vista, é a sabedoria. A sabedoria vem das nossas experiências, né? A gente vai construindo ela e ela acaba sendo o que é o nosso guia. Associado ao conhecimento da palavra, como diz aqui, a gente passa a praticar o que é certo, né? Porque quando a gente pensa em maturidade, a primeira coisa que vem para mim é o seguinte: quando a gente tem maturidade, ela já está associada com a sabedoria, a gente não toma mais atitudes pelo que a gente quer ou pelo que a gente gosta ou gostaria. A gente toma de acordo com o que é certo e o que vai dar bom resultado na nossa vida. E assim, hoje eu fiquei pensando, quando eu ia trazer, porque parece que as últimas vezes que eu trouxe mensagens aqui no grupo, parece que Deus sempre me traz umas palavras assim, que é meio que até um puxão de orelha. Eu sinto para mim. E o jeito que eu sinto para mim é o jeito que eu gosto de vir aqui passar isso também. E Deus tem falado comigo em muitas situações, que nós mulheres precisamos avançar. A gente está muito em cima dos mesmos mimimis, tá? E eu trago isso olhando a minha vida, mulheres que eu tenho à minha volta, e a gente já está cheia de conhecimento, a gente já está cheia de experiência de vida, a gente tem aqui um grupo maravilhoso que compartilha tanto testemunho, tanta coisa boa. A gente tem tido acesso à palavra, à instrução da palavra de uma maneira muito pontual. E por várias vezes, tá? Eu me dou por conta que eu vou caindo nas mesmas ciladas, né? Que são coisas que eu vivia na minha imaturidade, que eu não poderia mais estar vivendo nesse caminho, sentindo coisas que eu sentia e reagindo a essas coisas da mesma maneira de antigamente. Não faz sentido nenhum. E eu acredito que Deus não quer que a gente fique nesse estado, porque quando ele diz ali, quando Paulo aqui em Coríntios fala, né, que deixou as coisas de criança, eu acho que parece que ele faz um marco muito rápido, assim, me passou a percepção, ó. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Para mim, isso quer dizer o seguinte: no momento que a gente teve conhecimento de algo, a gente imediatamente deveria abandonar o caminho antigo. E a gente, eu percebo não só em mim, mas em muitas pessoas que passam por mim, como tem a questão da mentoria, eu desenvolvo muito treinamento, assim, né, com pessoas de desenvolvimento humano, eu vejo que a gente acessa o conhecimento, a gente vive experiências, a gente já superou muita coisa difícil, mas a gente acessa e a gente naquela hora parece que tem um entusiasmo, e aquilo é um fogo de palha, e no dia seguinte a gente segue vivendo do mesmo jeito. E aí a gente enche o ouvido das nossas amigas, das nossas pessoas mais chegadas, parece com as mesmas histórias sempre. E o que que isso quer dizer para mim? Para mim quer dizer que a gente está sendo imaturo, que a gente não está tendo uma maturidade emocional, porque os nossos comportamentos, as nossas reações, elas são totalmente ligadas ao nosso sistema emocional. É como um gatilho que desperta um comportamento que nem adequado é, que nem benefício me traz, muitas vezes me sabota, mas eu estou ali praticando ele como se no automático. Ou seja, não entrou, não desceu, não foi da cabeça para o coração e a gente acabou não colocando em prática. E eu acredito muito que isso não no sentido de repente, vocês não vão usar a palavra certa, né? Acho que se entristece Deus, ou ele deve ficar muito triste
em ver a gente não avançando quando ele já sabe que a gente tem tudo para avançar simplesmente por ser filho. Nem precisaria do resto. Só o fato de ser filha já é um dos motivos que a gente tem, sabendo da nossa identidade, para que a gente pudesse romper muito mais barreiras, enfrentar coisas muito maiores, ter conquistas muito superiores a que a gente já tem. E isso tem me incomodado. Acho que essa é a palavra. Me incomodado muito, porque eu acho que a gente tem tanta capacidade, a gente vê só nesse grupo aqui o potencial que tem, as histórias vividas, é tanta coisa que já foi superada, e a gente parece que assim, ó, avança pouco em relação a tudo que a gente já carrega. E para mim, o que está faltando é o que justamente fala aqui, que os jovens, eles são o quê? Descomprometidos. E se a gente não for totalmente comprometido com algo que a gente quer, com algo que a gente acredita, eu sempre falo muito para vocês aqui sobre intencionalidade, quanto isso é importante, a gente vai viver os dias como criança, como jovem e maturo. E a gente não vai conseguir colocar a mão em todas as promessas de Deus para a nossa vida. Eu não sei vocês, mas pensar nisso me incomoda demais. Me irrita. Me dá, às vezes, uma irritação grande, assim, de pensar, tá, o que que eu ainda não estou fazendo? Por que que eu ainda não estou indo em direção a algumas coisas que eu sei que eu já posso e que eu devo ainda, não é nem só que pode. Que a gente quase que tem obrigação em relação a algumas coisas que são, sim, nosso papel diante da palavra. E isso tem, parece que rodado um disquinho, assim, ó, dentro de mim, né? Porque Deus está querendo tanto esse movimento que ele vem e larga algo para nós e ele fica batendo naquela tecla insistentemente, para que a gente não esqueça que aquele é o caminho, que aquilo é para o momento. E nós precisamos começar a pensar que nós não podemos mais ficar carregando a mesma pedra no sapato. Às vezes isso é dentro do casamento, às vezes isso é dentro dos relacionamentos de amizade, às vezes isso é na relação de trabalho, às vezes isso é em relação a viver um propósito, não ter coragem. Quanta gente vive dentro de uma mesma casa, quantas famílias, quantos casais, por às vezes alguém não conseguir se posicionar com maturidade dentro de casa, fica vivendo todo dia a mesma história. A mesma chatice, a mesma incomodação. Com certeza, todo mundo aqui tem uma amiga que tu pode ficar meses sem ver. E quando tu conversa com ela, sempre a mesma história. Sempre as mesmas reclamações. Gente, é falta de conhecimento? É falta de orientação? É falta de apoio? Não é. Porque hoje informação é uma coisa disseminada, a gente tem tudo que a gente quiser mastigado em qualquer lugar que a gente vá pesquisar. A gente tem um monte de grupos como esse, a gente tem a nossa igreja, a gente tem amigos, a gente tem família, que todo mundo vai nos orientando e vai direcionando, compartilhando as suas experiências para que a gente ganhe força para fazer a nossa mudança. Mas aí qual é que é o fator que falta para determinar realmente a nossa maturidade? O comprometimento. Porque quando a gente diz que vai fazer alguma coisa, a gente pega, é como Paulo falou lá em Coríntios, deixou de ser querido, passou a ser homem, deixou de ser criança. A gente pega, vai e faz. E às vezes a gente fica enrolando. Por quê? Porque falta maturidade emocional. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo de perder alguma coisa que aparentemente é uma vantagem. Às vezes, até muitas vezes, são questões financeiras que nos impedem de dar outros passos em direção a coisas maiores. E isso é o quê? Falta de maturidade. O conhecimento se tem. Mas é como disse aqui nessa passagem, de que adianta
Se a gente tem o conhecimento, mas a gente não tem sabedoria para aplicá-lo, o conhecimento é ineficaz. De nada adianta a gente se abastecer de conhecimento o tempo inteiro e a gente não colocar isso em prática. Porque é o comprometimento que faz com que a gente realmente passe a viver algo novo. A gente precisa estar comprometido. As passagens de Jesus, se a gente parar para pensar no milagre, o que ele sempre perguntava, né? Se a pessoa queria aquilo. O jovem rico fez uma escolha, ele não se comprometeu com o processo, ele não deu um passo. E ele era o jovem. De repente, ele não tinha maturidade para dar aquele passo naquela hora. E ele não se comprometeu. Mas a nossa maturidade, ela vai sendo estabelecida na medida em que nós vamos praticando o nosso conhecimento. Porque é a prática que gera depois a sabedoria. Porque a sabedoria, ela sim, ela vem do alto, mas a gente desenvolve muito dela através das nossas experiências de vida, em especial do que dá errado, né? Os nossos aprendizados maiores vão vir sempre da dor. E o que a gente mais foge e evita é a dor. Então, em todo momento, a gente se sabota. E a gente deixa para depois uma oportunidade. E aí nós olhamos assim à volta, se a gente parar para pensar, vamos olhar para a Viviane Martinello, né? A gente fala muito aqui dela, enfim, tem sempre alguma palavra dela envolvida no nosso grupo, né? Mas ela teve, não só ela, mas ela e o Thelma tiveram muita maturidade. Porque eles se comprometeram muito cedo com todos os compromissos, com tudo que era de Deus. Quando a gente escuta eles falando, e eu nem conheço eles há tanto tempo assim, mas tudo que eu vejo, eles desde sempre tiveram uma coisa: comprometimento. A sabedoria veio com o tempo. O resultado que eles têm hoje demorou muitos anos para acontecer. Não foi do dia para a noite. Quantos anos de ministério? E eles sempre foram, e a gente percebe que eles sempre são extremamente comprometidos. Então, o comprometimento, e o comprometimento maior é primeiro de nós com Deus e de nós com nós mesmos. Porque ninguém vai se comprometer pelas nossas causas. Isso é individual. Cada uma de nós precisa levantar a nossa bandeira. Se comprometer com aquilo que realmente vai levar aquele resultado que a gente espera, que a gente busca, que a gente sente que precisa. Mas para isso a gente tem que realmente estar vivendo a nossa maturidade, porque quando a gente se torna maduro, a gente precisa comprar algumas brigas. As pessoas à nossa volta nem sempre vão concordar com a gente, isso não quer dizer que a gente está sendo rejeitado, que a gente está sendo abandonado. Porque a gente sempre olha para esse sentimento que ele é uma grande ilusão na nossa mente. Só que ele é tão forte e ele dominou a gente por tanto tempo, desde a infância, que a gente foge dele o tempo inteiro. E nós vamos precisar enfrentar o não, que a criança não sabe enfrentar. A gente vai ter que enfrentar opiniões divergentes, conflitos. E o conflito, ele não é ruim. O conflito não é estar brigando. O conflito é aceitar que o outro tem o direito de pensar diferente. Quem tem que estar comprometido com a verdade que conhece somos nós mesmos. Se Deus, que é Deus, deu o livre-arbítrio e o direito de escolha, quem somos nós para, por exemplo, dentro da nossa casa, com o nosso marido, em muitos momentos,
não aceitar as coisas. A gente tem que ter a sabedoria e se comprometer com o processo de mudança, porque a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher pode trazer estratégia, porque não tem estrategista maior do que a mulher na face da terra. A gente consegue fazer muitas coisas com muita facilidade e sem que às vezes seja até percebido isso, porque isso é da mulher conciliar, é da mulher encontrar o jeito de fazer as coisas darem certo, é da mulher resolver conflito. A mulher sábia trabalha em direção a isso o tempo inteiro, não trazendo contenda, não levantando a lebre, como se diz, e trazendo o problema à tona nos lugares onde ela está inserida. Nós somos aquelas que viemos para realmente ser as auxiliadoras. E quando eu vejo assim auxiliadoras, que lá fala em Gênesis, na verdade eu acho que a gente é auxiliador em tudo, porque é a nossa essência ser auxiliadora. E quando a gente é auxiliadora, a gente precisa pensar que a gente vai ter esse papel em todos os lugares por onde a gente passa. A essência feminina traz isso. E o quanto a gente, isso é uma autoanálise agora, para que cada uma possa pensar. O quanto hoje a gente tem agido realmente com maturidade, com comprometimento, ou quanto no nosso dia a dia a gente cede às nossas emoções. E a gente deixa que elas nos levem sempre para os mesmos resultados. Aqueles que muitas vezes não trazem o novo, não constroem o novo, que em todo momento fazem a gente se sentir da mesma maneira, as coisas sem graça, o mesmo problema, voltando a acontecer à nossa volta. Acho que tem muitos indícios, né, de tudo que a gente vive e das coisas da maneira, acho que como a gente está conduzindo a nossa vida, acho que fica fácil da gente identificar na medida que a gente observa o que está acontecendo à volta. Que resultado nós estamos tendo? E isso é para que a gente possa realmente pensar e olhar em que área da nossa vida que a gente ainda não está conseguindo fazer essa virada da criança, né? Do homem, da criança para o homem na nossa vida. Em que momento a gente ainda não está sendo a mulher madura que tem muito para conquistar, que tem muita promessa na mão, e que enquanto não fizer essa virada de chave, essa virada de fase, não vai conseguir colocar a mão em algumas coisas que Deus está ali querendo muito entregar. Porque Deus é um acesso. Ele está sempre pronto para entregar as coisas para nós. A gente que não está pronto para receber. E eu me questiono muito sempre sobre isso e o quanto eu acho que eu tenho muitas coisas que eu quero receber de Deus. E eu fico pensando sempre, o que que ainda está me impedindo? O que que eu ainda não consigo acessar? Porque a minha condição, às vezes, emocional não me permite. E aí a gente pode trazer algo muito. Vamos trazer o mercado de trabalho. Se a gente, quando for jovem, imaturo, for lá, e tudo que a gente quer quando é jovem é crescer rápido, né? Se a gente entrar numa empresa e logo nos colocarem num cargo de liderança, o que vai acontecer com a gente? Tendência maior é dar certo ou dar errado? É errado.
Porque a primeira coisa que uma pessoa para exercer liderança precisa é suportar pressão. É só a maturidade que nos ensina a suportar pressão. E a gente só suporta quando a gente realmente está comprometido com um propósito maior através daquilo, porque senão não vai fazer sentido nenhum passar pelo desconforto, passar pela dificuldade. É só quando tem algo muito grande por trás que a gente quer conquistar, que a gente quer aceitar, acessar, que a gente quer receber. E mulheres maduras fazem planos, mulheres maduras têm projetos, mulheres maduras têm objetivo. A gente não tem como crescer de maneira significativa se a gente não tiver objetivos claros na nossa vida. Quem vive os dias sem se preocupar com nada é quem? Criança. Por quê? Porque sempre tem um adulto à volta se preocupando e cuidando dela. Agora, quando a gente era adulto, já não existe mais essa figura à nossa volta. E a gente precisa se dar conta do quanto isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso avanço e também para o avanço do reino. E se a gente não se der conta disso e continuar vivendo a vida de qualquer jeito, buscando conhecimento, ok? Mas sem aplicar ele, o que vai mudar a nossa volta? O que muda? Como diz a palavra, conhecimento vai ser ineficaz. E ninguém tem responsabilidade nisso, nos nossos processos de vida, no nosso próprio crescimento, a não ser nós mesmos. A Lucilene perguntou aqui, quando tu fala em maturidade e comprometimento, tu está te baseando em religião somente, não em ciência, pelo que estou entendendo, isso? Na verdade, eu estou falando como comprometimento. E aqui a gente não trata assim como religião, a gente trata como espiritualidade. Então, o comprometimento acaba sendo um comportamento, porque a maturidade a gente tem através da ciência a questão cerebral, né? E a partir dos 25 anos, nosso cérebro está pronto, está maduro, totalmente desenvolvido. E lógico, ele pode ser ainda aperfeiçoado, melhorado, né? Mas ali ele está com todas as questões já prontas. Mas eu falo mais é comportamental mesmo. Mas o que tem por trás disso? Um propósito maior, um objetivo de vida, algo que realmente faça sentido. Em qualquer área da nossa vida. Às vezes, e tem fases que a gente precisa de um comprometimento maior, daqui um pouco dentro da nossa casa, sei lá, relação com filhos, daqui um pouco é casamento. Tem outro momento que a gente precisa de um comprometimento maior para um desenvolvimento profissional, porque aquilo para a nossa vida vai ser importante. E o objetivo, cada um de nós define que no seu momento, né, for o mais adequado. Mas o comportamento do comprometimento é sempre o mesmo. O que acontece quando a gente está comprometido? A gente não se desvia do caminho. Se eu tiver que dizer não em algum momento para chegar num horário que eu combinei com alguém que é extremamente importante,
eu vou dizer não e eu vou seguir o meu caminho. Eu estou totalmente comprometida com o meu objetivo, com aquilo que eu quero desenvolver. E é nesse sentido, da gente trazer essa responsabilidade para nós e a gente começar a executar as coisas de uma maneira mais madura, estratégica, né? E que também faça com que a gente consiga avançar. E ser também exemplo para os outros, inspiração para outras mulheres que de repente estejam buscando o mesmo que nós, precisando do mesmo que nós precisamos. Porque se tem algo que a gente veio para fazer nessa vida é evoluir, é avançar, é crescer. É tudo que Deus quer. E a gente não pode se permitir viver como criança por muito tempo. A gente precisa dessa maturidade emocional para que a gente consiga fazer as coisas avançarem, prosperarem, darem frutos à nossa volta, em tudo aquilo que a gente coloca a mão. E o que mais nos bloqueia hoje é a questão emocional. A gente não se dá conta que os nossos medos, eles estão muitas vezes relacionados às coisas ruins que nós já sentimos. É como eu disse antes, às vezes, para não, a gente só não coloca a nossa opinião em alguns momentos, não compartilha dela, não é porque ela não é relevante. Às vezes a gente sabe que é, mas e o medo de ser criticado? A gente não conquistando essa maturidade emocional, a gente não consegue se posicionar. E se a gente não se posiciona, a gente não vai conseguir estar colocando em prática tudo aquilo que de repente dentro de nós já está pronto para nos entregar uma promessa ou para inspirar outra pessoa e ajudar outras pessoas nos seus caminhos. É nesse sentido. A mensagem, ela é, acho que curta, mas ela é bem focada, acho que simples também, e bem direta, para um mundo que está cheio de informação disponível e que muitas vezes nos paralisa, né? Como a Tere disse, ela é dura, e é mesmo. E eu acho que Paulo é uma das pessoas que mais mostra a questão da maturidade, porque com Paulo tudo foi assim, né? A própria maneira da conversão dele foi um momento específico, né? Saiu de um estado, foi para o outro, e ele se comprometeu com o evangelho em entregar a mensagem, acontecesse o que acontecesse, ele seguiu em frente. Por que que ele conseguia isso mesmo nas piores condições? Doente, preso, açoitado. Porque ele tinha maturidade emocional. E ele tinha claramente definido que o principal não era ele como mensageiro, mas a mensagem que ele tinha que entregar e que ele carregava. E aquilo mantinha ele totalmente focado, era um propósito muito forte, em que a dor não tomava conta dele. Ele seguia em frente sem duvidar. Ele seguia em frente mesmo nas maiores dificuldades. Se ele não podia caminhar, se ele não podia sair porque ele estava preso, ele escrevia carta, ele mandava recado. Ele sempre dava um jeito de fazer as coisas seguirem avançando. E a gente hoje tem tanto recurso à nossa volta, né? E eu olho por mim. Quantas vezes, de repente, eu poderia estar fazendo mais coisas que eu não faço, mesmo tendo ferramentas à mão. Hoje a gente tem o Instagram, por exemplo, que nos ajuda a levar mensagens e palavras de motivação, de incentivo, de encorajamento, e a gente fica envolvido, às vezes, em outras coisas e acaba não fazendo isso. A única coisa que me falta é ser intencional e ter comprometimento. Porque capacidade não falta, recurso não falta, está tudo à disposição. Por que não se faz? Porque eu ainda não coloquei como prioridade para minha vida
E eu não me comprometo com isso. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Ela é dura, forte, é direta, mas eu acho que ela é para esse tempo, né? Deus tem me falado muito sobre isso, muito mesmo, assim. Eu sempre, eu sempre me exigi bastante em muitas coisas, assim, e acho que Deus tem trazido palavras que não tem me deixado ansiosa, me deixam incomodada, eu acho que do jeito certo, sabe? Porque a gente precisa sim se incomodar com isso e a gente precisa tomar atitudes diferentes e começar a se movimentar de outras maneiras. Todas nós devemos ter alguma área, algo que a gente possa encaixar essa palavra e colocar em movimento, com muita maturidade, lembrando que as emoções sempre vão conduzir as nossas reações, e é aí que entra principalmente o poder, né, e a ação do Espírito Santo, trazendo muito domínio próprio sobre tudo aquilo que a gente não pode ficar colocando mais para fora, porque aquilo é coisa de criança. São coisas passadas que a gente viveu, tem que viver o novo. Então, mulheres, era isso que eu tinha para hoje, né? E me digam aí se faz sentido para vocês, né? O que vocês pensam sobre tudo isso.